Então, essa é a tela inicial do treinamento, tá? O link já foi enviado por e-mail, mas também nós temos a tela inicial do Ciplag como, né, que vai ser o sistema sem ser de treinamento que vai ser feito no lançamento, tá? Caso não tenha o link, caso tenha alguma dúvida também, entre em contato com a gente posteriormente. Essa vai ser a tela do Ciplag, né, produção, é o que a gente fala, ou seja, onde vai ser feito realmente o lançamento da estrutura. E aqui a gente vai trabalhar no ambiente de treinamento, tá? Que é um espelho do ambiente de produção. Então, o usuário é o CPF, a senha é a senha que foi criada, e aqui é a primeira observação a ser feita durante esse exercício de lançamento. Se atentar a escolher o exercício de 2024, tá? Embora a gente esteja em 2023, a estrutura é para 2024, então é esse o ano que tem que ser selecionado no sistema. Bom, aqui a gente está dentro do sistema, tá? Essa vai ser a visão que vocês vão ter para esse exercício também, e aí vai depender do perfil do usuário de cada um, tá? Então não tem como dizer que vai ser assim que vai aparecer em produção também, porque algumas pessoas também fazem a etapa da Lua, enfim, do PIES, pode. Aqui a gente está trabalhando com essa parte de planejamento restrito. Então, pode ter mais menus aqui e submenus habilitados. O importante é que, independentemente do acesso, a atividade se encontra aqui, no meu espaço e minha agenda, tá? Na minha agenda, se eu tiver rápido também, vocês podem falar, tá bom, gente? Vocês vão ver o calendário de planejamento, então as atividades que existem para execução. Nesse primeiro momento, só vai aparecer a atividade de elaboração da estrutura do PPA, mas depois nós vamos ter a atividade de lançamento das metas físicas, associação das prioridades, né, para quem for o caso também, e revisão da meta financeira, tá? Então, ainda teremos outras etapas, mas por agora só vai aparecer uma, que até facilita também na hora de fazer esse passo a passo. O clique não vai ser em nenhum outro momento aqui da tela, senão esse. Então, no título da atividade, existe um hiperlink, onde vai ser clicado, que aí vai abrir todas, nesse caso, unidades de planejamento. No caso de vocês, que aí vai ser o perfil específico daquela unidade de planejamento, não vai ter essa lista, tá? Aqui a gente está usando um ambiente de treinamento, que é, obviamente, treinamento para todos. Então, não tinha como a gente ficar fazendo para cada senha uma unidade de planejamento específica, a gente colocou o geral todo. O que a gente pede é que, quando estiver fazendo o exercício, selecione a unidade de planejamento de vocês, tá? Então, aqui vão aparecer, obviamente, todas as unidades de planejamento, mas no perfil de produção, no perfil oficial do Ciplag, vamos dizer assim, só vai aparecer a de vocês, tá bom? Eu vou selecionar aqui uma UP qualquer, tá? Para a gente fazer um exercício. Vou clicar listar. Na de vocês também, como tem uma lista enorme, é só correr aqui ou digitar o código da UP, que vocês podem fazer, está facilitando também essa busca, ao invés de ir buscando página a página. E aqui eu seleciono, deixa eu voltar para não ser rápido demais. Então, aqui eu corri para escolher uma unidade de planejamento, escolhi uma, coloquei listar. Aqui aparece a unidade de planejamento, tá? E eu vou clicar em cima do código e do título da unidade de planejamento. É o único lugar que eu consigo clicar que vai abrir a página. Se eu clicar em qualquer outro, não vai aparecer. Tá bom? Então, cliquei, e aqui a gente vê a primeira tela, que é a tela, vamos dizer assim, central da atividade. Tá? Então, aqui a gente tem a UP da atividade e toda a estrutura. Como hoje não é uma capacitação metodológica da metodologia de planejamento, aqui a gente consegue ver a estrutura lógica que está sendo construída para o PPA 24 e 27. Então, nós temos programas, dentro dos programas estão iniciativas, e dentro de iniciativas a gente encontra produtos, ações e indicadores. Tá? Então, a árvore aqui segue dessa mesma forma, tanto que produtos, indicadores e ações estão na mesma linha. Né? Então, assim, está tudo vinculado à iniciativa, não tem nenhum vínculo diferente disso, está tudo dentro da própria iniciativa. Então, aqui a gente tem a UP, tá? Aqui a gente tem a árvore, só para guiar um pouco de como é refletida e pensada a estrutura. E já aqui em cima nós temos dois ícones, dois hiperlinks que também podem ser clicados. No canto esquerdo, nós temos consultar as ações sem iniciativa. Tá? Ao clicar aqui, eu consigo ver, e aí no caso, obviamente, do IEA, todas as ações orçamentárias que estão
vinculados a essa unidade de planejamento. Tá? Algumas tinham um final até 2023 e foi prorrogado somente para visualização dentro desse período. E aqui tem outras também que seriam permanentes e por aí vai à vontade do órgão. Vocês conseguem observar que existe um lápis aqui. Tá? Esse lápis vai ser muito importante na hora do preenchimento do campo de descrição do gasto. Tá? Vou falar isso um pouco mais à frente, mas aqui aparece a lista das ações sem iniciativa, o código, o título e esse lápis. Bem, eu não vou conseguir garantir para vocês que essa lista vai estar atualizada em que sentido. Fiz uma iniciativa e associei essas duas. Pode ser que essas duas ainda continuem aparecendo aqui, tá? Por mais que o título aqui se chame consultar ações sem iniciativa, ainda assim pode ser que essas ações continuem aparecendo aqui. Isso não é necessariamente um erro, só não está 100% atualizado à realidade que foi proposta, tá? E também não vai chegar a induzir um erro, e eu vou explicar um pouco mais à frente. No canto superior direito, a gente tem um ícone que é de proposição de inclusão de um novo item. E os itens que aparecem aqui é iniciativa, ação orçamentária e produto. Vamos ver também mais à frente como vai funcionar para a inserção de cada um. E aí, obviamente, você escolhe um e clica aqui. Tá? No fundo, ao final da página, a gente vai ter aqui um controle que é das propostas. Quando a gente vai fazendo o exercício, vai ficar um pouco mais claro, mas você tem alguns itens aqui que permitem ver que status, né, qual o tipo de proposta, quem fez, a última atualização, a data, a hora, que a gente consegue ver em relação a todas as propostas, toda a movimentação das propostas dentro do sistema, assim como as justificativas também. E ao final a gente tem o botão de voltar, que aí volta para aquela página de seleção da unidade de planejamento, e o botão de concluir revisão. Tá bom? Então, orientação 1. A partir da planilha validada que existe, a orientação é que tanto o produto quanto a ação orçamentária, se for novo, já insere tudo no sistema. Tá? Então, assim, não olho para as iniciativas, olho primeiro para os produtos e ações orçamentárias. Se for novo, ou seja, se tiver com aqueles 4x, né, x, ou se estiver em branco, ou se não tiver código na planilha, enfim, qualquer uma dessas possibilidades, insere primeiro no sistema, tá bom? Depois disso, o outro conselho também que eu dou é ver quais são as ações orçamentárias que eu estou vinculando a todas as iniciativas. Tá? Então, eu tenho a listagem lá de ações orçamentárias que eu quero para o próximo ciclo, e aqui, nesse botão, eu vou clicar e consultar as ações sem iniciativa. Nesse botão aqui, nesse lápis, como eu tinha falado, é o lápis onde eu vou fazer a atualização / criação, né, do campo de descrição do gasto. Tá? Aqui eu vou conseguir fazer qualquer movimento das ações que já existem. E esse botão ele é importante porque se eu criar uma iniciativa, associar, por exemplo, essas 3 ações e não clicar no lápis antes, ou não clicar no lápis, tá? O sistema vai acusar erro. E é um erro que a gente quer que acuse mesmo. Porque não vai ser permitido o lançamento, a conclusão dessa etapa, se não tiver sido preenchido o campo de descrição do gasto da ação orçamentária que já existe. Tá? Então, pode ser que um erro seja esse. Se eu tentei concluir a atividade e diz lá que a ação 5375 não tem o campo de descrição do gasto, o título já é intuitivo, então é necessário vir aqui no lápis, preencher, salvar e depois concluir e enviar a iniciativa. Por isso que a orientação é que faça tudo antes. Porque aí depois a parte de associação, ela é mais fácil, tá? E aí se tiver algum errinho, então, por exemplo, eu criei 2 iniciativas, associei essa ação na primeira e essa ação na segunda. A última era na segunda também, mas eu esqueci de associar. É só editar a iniciativa e associar depois. O problema está na associação, não está no não preenchimento da descrição do gasto. Tá bom? Então, preencham primeiro todos os campos de descrição do gasto de todas as ações orçamentárias que já existem, né, e que vocês gostariam de associar para o próximo ciclo. E aqui a gente já pode fazer um exercício. Tá? O exercício que eu vou fazer é da criação de uma iniciativa com 2 produtos, tá? Com 2 produtos novos e com uma ação orçamentária nova e com uma ação orçamentária já existente. Então, como é que eu começo? Vou repetir. O exercício é a criação de uma iniciativa
Esse é um exercício que eu estou fazendo com vocês. Depois vocês vão ter outros para fazer nas salas temáticas. Esse exercício é a criação de uma iniciativa, tá, com 2 produtos novos, uma ação orçamentária nova e uma ação orçamentária já existente. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é criar tudo que é novo. Então, eu tenho 2 produtos novos, como eu falei, e uma ação orçamentária nova. Vamos criar, então. Então, o primeiro passo, como eu falei, é clicar na proposição de inclusão do novo item, e eu vou começar, por vontade minha, no produto, tá? Então, cliquei OK, e aqui a falta do teclado vai fazer um pouco, vai dificultar um pouco, mas eu tenho um arquivo aqui no Word que vai me facilitar. Peraí. Vocês estão olhando a tela ainda? Só para confirmar. Eu saí aqui para o Word. Está sendo possível visualizar? Positivo, Vitor, estamos sim. Perfeito, obrigado. Então, aqui vou criar um produto com título genérico, tá? Só título de exemplo. Título oficial, título resumido, que são os campos obrigatórios, então tudo que aparecer com esse asterisco em vermelho são campos obrigatórios, ou seja, se eu tentar salvar sem o preenchimento, vai acusar erro do sistema. Unidade de medida também é obrigatório, então coloquei aqui a unidade como unidade de medida, e se ele é regionalizável ou não. Então aqui eu vou colocar que ele é regionalizável, salvei. Okay? Vai aparecer para eu confirmar, desejo confirmar a proposta, sim, confirmei. E aqui embaixo, como eu falei, já tem uma primeira proposta que foi a que eu fiz. Então, qual é o tipo do item? É o produto, o código. É um código que o sistema gera, tá? O tipo do item, o título do item foi aquele que eu coloquei. Qual é o tipo da proposta? É inclusão, tá? Ele é postado por esse usuário, mas se for o de vocês vai aparecer o CPF ou o nome. Aqui foi quando eu fiz. Não analisado, ou seja, eu não enviei ainda para o órgão central e o órgão central também ainda não analisou. Então, está não analisado. Aqui eu consigo ver, editar ou retirar. Tá? Se eu clicar em ver, só para vocês observarem, aparece a tela que indica justamente o movimento que foi feito. Então, qual foi o tipo de proposta? Inclusão, quem foi o autor, e por aí vai, todos os outros campos que foram preenchidos. Tá bom? Aqui eu vou voltar. E agora eu vou criar outro produto. Eu venho aqui, produto. Ok. Agora eu vou criar com o código 2. Aproveitando essa tela do produto, pode ocorrer, tá? Aqui só para deixar assim, ciente de se um produto que eu estou criando, ele já existe no sistema, o sistema ele pode acusar erro, tá? Se ele acusar esse erro, sinaliza para a gente que a gente resgata esse produto e aí depois esse produto vai aparecer lá na criação da iniciativa, vocês vão ver isso. Então aqui eu criei esse produto, a unidade de medida eu vou colocar metro, e eu vou botar que ele não é regionalizável e vou salvar. Tá? É um outro tipo de produto que vai sendo feito na proposta. Ok, concluí. Então, vocês podem ver aqui que tem, ao final, em 2 produtos. Né? O sistema gera um código interno, enfim, todos da mesma maneira, porque, de fato, ainda não foi analisado, enfim, é tudo inclusão. Agora eu vou criar uma ação orçamentária. Então, cliquei em ação orçamentária aqui, vou clicar em OK. E segue a mesma lógica. Então, aqui a gente tem todos os campos que são necessários do preenchimento. Vou colocar o título como, assim, o preenchimento de todos os outros campos, tá, gente? Para facilitar e, assim, também tá seguindo a lógica do exercício. Vou colar aqui, então, descrição do gasto obrigatória, observação do obrigatório, mas vou colocar. A iniciativa aqui não vai aparecer nada mesmo, tá bom? O tipo de ação, vou colocar como atividade, e aqui é importante dizer o seguinte, se for uma ação projeto, L5, inclusive tem que fazer PR, a data fim de vigência é obrigatória, tá? Porque o projeto tem início, meio e fim, por definição. A atividade, por ser algo contínuo, algo permanente, a data de vigência da ação, ela não é obrigatória no sistema. Então, eu vou colocar como atividade, grupo de gastos L4, obviamente, ao O,
escolher o pertinente. Função, vou colocar aqui uma função que achar pertinente, essa função que achar pertinente também. Fundamento legal é obrigatório, então vou colocar qualquer coisa. A data de início, se eu quiser mudar aqui, eu clico em cima desse calendário e aqui aparece o calendário, ou eu posso vir aqui e digitar, tá? Eu não vou digitar porque o meu teclado não está funcionando, mas eu posso também chegar aqui e mudar, por exemplo, ó, cliquei no dia 2, foi para o dia 2, tá? Data de vigência também segue a mesma lógica. Por mais que não seja obrigatório, caso eu queira colocar, também é importante preencher esse campo. Assim eu vou salvar. Confirmar a proposta. Confirmei. Perfeito. Registro incluído com sucesso. E aí, aqui embaixo, aparece mais o item dentro das propostas. Então, agora é uma proposta de ação orçamentária, que tem esse título, tipo de proposta, e aí vai. Só que, para eu completar o meu exercício, eu preciso fazer o quê? Eu tenho uma ação que já existe. Essa ação que já existe, eu vou fazer o quê? Eu vou consultar aqui nas ações sem iniciativa e vou clicar no lápis da ação que eu quero vincular à minha iniciativa, tá? Ou vou clicar no lápis de todas as ações que eu quero para o próximo ciclo, tá? Nesse caso, eu só quero essa, então eu só vou editar essa, tá bom? Então, cliquei no lápis. E aqui vocês vão ver que já aparece pré-preenchido. Porque essa não é uma proposta de inclusão de ação. Essa ação ela já existe no sistema. Então, é uma proposta de alteração da ação, como sistemicamente vai aparecer. Porque é um campo que, embora é um campo novo, é um campo que está sendo alterado dentro do sistema, tá? Dentro do sistema e dentro dessa ação. Que é esse campo de descrição do GAT que precisa ser preenchido, tá? Se não for feito preenchimento, e ainda assim a ação estiver associada a uma iniciativa, o sistema vai acusar ele. Tá? Então aqui eu vou colocar qualquer coisa, aqui coloquei esse título mesmo. Os outros campos já vêm pré-preenchidos, devido a essa ação já existir no sistema, tá bom? Com iniciativa aqui também não aparece nada. Tem data de início, data, fim e vigência. Como eu falei, essa ação específica, e aí foi até bom caso, ela é uma ação que o fim da vigência dela provavelmente era 2023 e a gente prorrogou para 2024. Se eu tiver uma sinalização que essa ação ela vai correr por mais de tempo, eu venho aqui e vou alterar também. Então, vou botar 25. Não vai ser 24, vai ser 25. Bom? E aí, vou salvar. Vou confirmar a proposta. O sistema ele pode demorar um pouco, sim. Tá? Registro incluído com sucesso. Perfeito? Então, aqui embaixo eu vou ter 4 tipos já, que foram 4 movimentos que eu fiz. Então, criei 2 produtos, como aqui vocês podem ver, inclusão. Incluí uma ação, vocês podem ver aqui também, e alterei outra, que é a que já existe. Todo movimento que for uma ação que já existe vai estar aqui como alteração, tá? Dentro desse campo de descrição do GAT. E aqui eu posso, escrevi errado. Aqui eu retiro. Aqui eu posso clicar, vou fazer isso, ó. Se eu clicar no retirar, ele vai excluir dentro dessa minha proposta esse campo, essa ação orçamentária, vamos dizer assim. Não vai excluir a ação orçamentária, tá? Vou corrigir. Ele vai excluir dentro do campo de alteração. Ela vai continuar existindo ali, você pode só refazer o seu exercício, tá bom? E agora falta a estrela, né? Falta a iniciativa. Então agora a gente vai criar a iniciativa para poder fazer o exercício completo. Deixa eu copiar aqui. Então, o título oficial, vou colar qualquer um. 45 também. E na planilha de exercício que a gente viu, tá, gente? Tem lá iniciativa, sigla UP1. É importante que essa sigla da UP vocês preencham com a sigla da UP de vocês, tá bom? Porque pode acabar acontecendo, sistemicamente, de uma iniciativa só pode ter com um nome só. Então, só pode existir uma iniciativa com um nome. Não pode ter 2 iniciativas com o mesmo nome. Então, se vocês colocarem iniciativa teste 1 e a outra UP fizer iniciativa teste 1, talvez você não consiga salvar, talvez o sistema dê erro nesse sentido. Então, na planilha de exercício, façam o preenchimento do campo que tiver escrito sigla UP com a sigla de UP de vocês. Bom, preenchi aqui o título oficial, o título resumido,
Vou colar aqui também o objetivo, vou colar a justificativa, que são campos obrigatórios, vou colar a estratégia de implementação. Público-alvo, nós temos aqui uma quantidade de público-alvos, então muitas vezes não é necessário criar, é só realmente ver o que tiver ajustado, melhor ajustado, tá? Então a gente tem 164, então boa parte já existe no sistema, que não existir vai estar sendo criado. Vou colocar população fluminense, mais básico de todos. Os objetivos de desenvolvimento sustentável não são obrigatórios, tá? Conforme a orientação anterior, a gente pede que a associação seja feita em 3 no máximo, tá? Então, se pegar e associar isso tudo aqui, tá, e jogar para o lado, chegar para a gente vai recusar a proposta. Aí vai dar o trabalho de ter que refazer tudo para poder ficar em 3 objetivos de desenvolvimento sustentável. E aqui eu já usei um pouco desse movimento, mas o sistema funciona da seguinte forma: tudo que eu quero, eu vou jogar para o lado direito. Então, se eu vou associar o ODS 17, eu vou selecionar ele e eu vou clicar nessa setinha que indica para o lado direito e vou jogar para lá. Ah, errei, não quero 17, quero 16. Pego, seleciono ele, clico na setinha do símbolo de menor, né, e jogo para o lado esquerdo. Tá? Então, aqui vocês conseguem fazer todo esse movimento. Ou vocês podem selecionar vários de uma vez, jogar para o outro lado, enfim. Não ODS, porque, como eu disse, ODS são 3. Mas no caso de ação, no caso de produto, enfim. Aqui eu vou associar o 17. Programa. Então, aqui eu vou vincular ao Programa de Desenvolvimento Territorial. E aqui nós temos a lista de produtos. Como vocês podem ver, tem alguns produtos aqui que não estão mais dentro da metodologia. Aqui eu cito, por exemplo, a biblioteca operacionalizada. Isso não é mais uma entrega de PPA, tá bom, gente? Assim como o veículo blindado adquirido. Não é mais uma entrega de PPA. Ainda assim aparece aqui, tudo bem, é somente não associar, somente entender que foi algum lixo que acabou aparecendo no sistema, tá? Importante aqui é procurar o produto que já existe e que esteja já sinalizado na planilha para vinculação. Bom, aqui eu vou vincular o produto 2134, não vou vincular nada porque o exercício era a criação somente de 2 produtos sem vinculação de nenhum outro. Se eu quisesse vincular qualquer um outro, eu viria aqui, clicaria no produto e vou jogar para a direita, como eu falei. Como não é esse o exercício, eu vou vir na tela de baixo. Então, nessa primeira tela, é a tela de todos os produtos que estão no sistema hoje em dia. E na tela de baixo são todas as propostas de produto. E por que eu estou falando para criar tudo antes? Se eu criar uma iniciativa e depois criar o produto, ele não vai aparecer aqui, né? Obviamente, porque essa iniciativa já vai estar criada. Então é importante você criar antes, porque aqui vai aparecer todo o rol de produtos que foram criados. Obviamente ele está com esse título aqui, mas quando vocês criarem com o título pertinente, vai aparecer esse código genérico e o título pertinente. Então é só associar a partir do título aquela iniciativa que ele tiver melhor vinculado. Tá? Aqui eu vou associar os dois, então você vê, eu cliquei no primeiro, arrastei para baixo, já foram os dois. Ou poderia jogar um para o lado e jogar o outro para o lado. Tá? Então os dois aqui, as 2 propostas de produtos estão selecionadas e estão associadas à iniciativa. Das ações, eu vou associar somente a que eu preenchi o campo de inscrição do gasto. Mas eu vou colocar, de propósito, outro, tá? Para vocês verem o que vai acontecer. Coloquei outro. Errei, enfim, coloquei outro. E também vou adicionar a proposta de ação orçamentária que eu tinha criado. Outro mantra, vamos dizer assim, que tem que ficar, é que, embora pode não se adequar a todos os casos, né, a gente sabe que o programa de serviço ao Estado não tem indicador, ainda assim a gente pede que, para nível de sistema, seja feita a associação desse indicador genérico, tá bom, gente? Só para não acusar erro, porque é um campo obrigatório, então a gente pede que clique nesse indicador genérico e jogue também para o lado direito. Aqui é a data de início de vigência da iniciativa, então vou colocar aqui janeiro de 2024, 1º de janeiro, e a data fim de vigência, ou eu deixo sem data fim, porque, assim, algumas vezes essa iniciativa tem um caráter muito contínuo, né, contínuo, permanente, vou deixar sem data fim, tá? Vou deixar sem data fim porque ela realmente tem entregas dentro dela, tem indicadores que expressam bastante uma atividade
finalística da minha unidade de planejamento. Vou deixar sem data fim, vou salvar. Então, preenchi todos os campos que eram obrigatórios, e aí o sistema não vai acusar erro. Tudo bem, registro incluído com sucesso. Tá? Então, aqui embaixo eu consigo ver todos os movimentos que eu fiz dentro desse exercício. Todos de inclusão e um de alteração, que foi da ação orçamentária que já existe. Mas vocês lembram que eu cheguei a associar uma ação orçamentária que eu não preenchi o campo de inscrição do gasto. Vamos ver o que acontece? Vou clicar aqui em concluir revisão. Botei OK. Opa, acusou aqui um erro. E como eu disse, os erros que aparecem, eles são intuitivos. Então, o que está escrito? Não é possível concluir a revisão, pois as seguintes ações foram associadas com iniciativas e estão sem descrição do gasto preenchida. 5779. E ainda diz para mim qual é a ação. Tá? Então, se eu clicar aqui, eu vejo que, de fato, existe uma ação 5779 e ela está sem o campo de descrição do gasto. Putz, deu esse erro, o que eu faço? Ou você preenche, se aquela ação for necessária, ou você desassocia. Tá? Para preencher, como eu falei, você consulta aqui e vai clicar no lápis. Clicando no lápis, aqui eu preencheria o campo e concluiria, tá? Aqui eu vou voltar. Ou eu vou aqui na iniciativa e desassocio. Então, associei erradamente aquela ação, realmente não preciso dela. Então, aqui, né, no lápis que eu cliquei da iniciativa, eu vou lá no campo de ações associadas. Aqui eu consigo ver essa ação, que é a 5779. Vou jogar para o lado esquerdo. Não quero ela. Joguei para o lado esquerdo. Perfeito. Agora eu vou fazer um outro movimento. Aí eu concluiria e o sistema estaria concluída a minha atividade de revisão.